Pois bem, irmãos, após a gente dar uma introdução a respeito de como surgiu o devocional, vamos para o devocional em si. Eu quero meditar com os irmãos em Salmos 42, versículo 1, que diz assim: Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Apenas por título de curiosidade, a palavra Salmos ela vem do grego psalmos, que significa arrancar, porém no hebraico ela vem de terrilim, que significa cântico de louvor ou louvores. Embora o salmo seja composto por súplicas e lamentações na sua grande maioria, no título original é cânticos de louvor ou louvores. No capítulo 42, embora alguns sites vão dizer que esse salmo foi composto por Davi durante a perseguição de Saul, e ele então, por estar abatido, ferido de alguma forma, ele vai compor esses salmos falando, tendo um diálogo com a alma dele. No caso, irmão, esse salmo não foi feito por Davi, ele foi feito pelos filhos de Coré. E dá a entender, irmãos, que esse salmo foi feito durante o exílio do povo de Israel para a Síria. Ou seja, quando esse salmista estava longe de sua terra, longe de Israel, aonde não teria mais a oportunidade de adorar o Senhor no templo. Se você for discorrer o livro, melhor dizendo, no número 42 de Salmos, você vai ver que ele lamenta por ele não poder mais cultuar ao Senhor no templo. E nessa conversa que ele tem com a sua alma, ele dialoga com ela, onde ele pergunta para a alma: por que você está batido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E você vai ver que ao longo desse texto, ele vai descrever que ele está ferido, seus ossos estão sendo esmagados, ou seja, está ferido fisicamente, como também há uma ferida emocional nesse salmista, por onde ele começa então a debater com a alma: olha, não fique triste, não fique abatida, espere em Deus, porque um dia eu louvarei. Ele confiava no Senhor, que o Senhor era o seu rochedo e a sua fortaleza. Quando você for ler o Salmo 42, eu sugiro também que você leia o Salmo 43, porque também é uma continuidade. Em alguns textos hebraicos, esses dois salmos compõem apenas um único salmo, tá bom? Então você vai ver toda a angústia desse salmista quando está sendo levado cativo de sua terra, a possibilidade de não adorar a Deus no templo. Infelizmente, para algumas pessoas se encontra igual esse salmista. Ele só vai dar razão, e só vai dar valor para algo quando ele perde. Tem pessoas que vai dar razão para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, somente quando ele perde. Alguém vai valorizar apenas o seu ministério quando essa pessoa perde a oportunidade de estar servindo ao ministério. Mas eu quero, irmãos, convidá-los para que você venha valorizar a posição na qual Deus te colocou como líder, como sacerdote da sua casa, como chefe de família, como alguém que trabalha na empresa, que você venha valorizar aquilo que Deus lhe deu. E no versículo, irmãos, 1 desse texto que eu acabei de ler, ele fala sobre sede. Ele fala: assim como a corça anseia por águas. Não é qualquer tipo de água que esse texto mostra, água corrente. Água corrente que em João Jesus chama de água viva. Água viva nada mais é que água corrente. Porque, irmãos, Deus não é um Deus de água parada. Água parada ela serve para acumular limbo, para acumular sujeira, para acumular insetos. Mas a água viva não, ela é oxigenada, ela tem movimento, né? Então por isso que Jesus fala que no nosso ventre correrão rios de água viva. Pode ver, irmão, que lá em Ezequiel 47, a água que sai do trono de Deus não é uma água parada, não é uma piscina, mas é uma fonte que vai nascendo debaixo do trono de Deus e que ela vai descendo, e por onde ela passa, ela vai gerando vida. E isto, irmãos, é que nós devemos ter em nós. Sede de Deus, sede de todo dia buscar essa água viva, essa água corrente, essa água, irmãos, que jorra em nós, e ao jorrar em nós, ela não fica apenas contida em nós, mas ela também
é espalhada para aqueles que estão à nossa volta. Infelizmente, dentro de nossas igrejas, tem muitas pessoas que não bebem da água chamada Jesus Cristo. Ao não beber da água chamada Jesus Cristo, o nosso corpo espiritual, assim como o nosso corpo físico, eles vai apresentar várias características, várias deficiências, a qual a falta de hidratação trata. E é nesse texto, irmãos, é nessa parte que eu quero focar com os irmãos. O nosso corpo físico, irmãos, se nós deixarmos de nos hidratarmos, ele vai apresentar 7 características negativas. E eu quero trazer essas 7 características negativas para o lado espiritual. Quais são as consequências que eu tenho ao deixar de ingerir água, ao hidratar o meu corpo? Primeiro, piora da memória do raciocínio. A falta de hidratação, irmãos, causa sonolência, causa lentidão e confusão. Quantos crentes que estão dentro da casa de Deus estão perdidos, lentos e confusos, porque não bebem da água chamada Jesus Cristo, porque não buscam na fonte de Deus saciar a sua sede. E isso traz um prejuízo espiritual. Paulo diz, por causa disso, há entre nós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, ou seja, pessoas que estão deixando de tomar da água chamada Jesus Cristo. Para ser bem rápido, segundo fator da falta de hidratação, envelhecimento da pele. Quando você vê uma pessoa muito jovem com a pele muito envelhecida, significa que essa pessoa fatalmente ela não está se hidratando direito. Ou seja, trazendo para o lado espiritual, quando o crente deixa de se hidratar da água chamada Jesus, isso traz envelhecimento ao seu rosto. Isso fala no rosto espiritual, ou seja, nós não refletimos a imagem de Cristo. Então, irmãos, para que no meu rosto seja formoso e brilhe a Cristo, eu tenho que estar bebendo dessa água chamada Jesus. Terceiro ponto da falta de hidratação. Não adianta, meus queridos, eu acordar de manhã, escovar os meus dentes, usar um antisséptico bucal, mascar ali um chiclete de menta ou de hortelã, se eu deixo de tomar água. Biologicamente falando, a falta de água, ela provoca em nós um mau hálito. Quando o crente deixa de beber da água chamada Jesus Cristo, ele também provoca mau hálito espiritual, ou seja, aquilo que sai de sua boca não é atrativo. Aquilo que sai da sua boca produz odores a qual afastam as pessoas não querem chegar perto por causa desse mau cheiro. Quando deixo de tomar esta água, irmãos, chamada Jesus, as palavras que saem da minha boca já não são palavras sãs, são palavras doentes, são palavras podres. E palavras podres, irmãos, afastam as pessoas. Talvez pessoas não conseguem ganhar ninguém para o reino de Deus, porque as palavras que saem de sua boca é podre, ou seja, tem mau odor. Infelizmente, irmãos, quando nós fazemos algo de errado, ninguém vai apontar o dedo para nós, o mundo lá fora, e dizer, olha, fulano. Eu brinco com os jovens que quando a gente erra, o mundo não nos acusa pelo CPF, mas é pelo CNPJ. Olha, você não é crente? Olha o que o crente fez. Ou seja, aquilo que eu falo não vai só trazer um prejuízo a mim, mas também para todo o povo de Deus. E eu quero, irmãos, convidá-los a beber dessa água, para que aquilo que sai da sua boca exale o bom perfume de Cristo e não a podridão dos lábios daqueles que não bebem dessa água. Quarto ponto, irmãos, da falta de hidratação. Queda do desempenho escolar. Por atrapalhar, irmãos, o raciocínio, essa falta de hidratação, a falta de água, se a gente não beber da água chamada Jesus, também nos traz perda de raciocínio. O que é perda de raciocínio no mundo espiritual? É quando você deixa ser levado por vãs filosofias. É quando você deixa, irmão, ser atraído por qualquer um que tem o nome de pastor, prega o evangelho e você se alega com aquele evangelho que não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho de Cristo, aonde te ensina que você é um pequeno Deus, aonde ensina que você não pode passar por dificuldades. Esse salmista aqui, ele servia ao Senhor no templo, ele tinha alegria de estar perante o Senhor, mas mesmo ele adorando a Deus, mesmo sendo um servo fiel a Deus, ele estava sendo levado cativo, ou seja,
Servir a Deus não significa ausência de prova e de aflições. Jesus já nos adverte que neste mundo tereis aflições. Então, por eu me deixar de hidratar da água chamada Jesus, eu tenho um desempenho, uma queda no desempenho escolar. Ou seja, eu não tenho mais vontade de estudar a palavra de Deus. Eu não tenho mais desejo de estar nos cultos de ensino. Eu fujo da escola dominical. Quantos irmãos que se dizem crentes, se dizem obreiros, que se dizem líderes, não frequentam a escola dominical, não está ali para aprender? E como ele pode ensinar se ele não está sentado para aprender? Então, falta eles beber dessa água chamada Jesus Cristo. Quinto fator, dificuldade para perder peso. Vamos chamar, irmãos, nesse caso, a obesidade como pecado. Como uma pessoa, ela quer perder peso fisicamente falando, se ela não se hidrata. Você vai numa academia, o que você mais vê é pessoas levando suas garrafas de água para se hidratar durante o exercício, para que aquele exercício venha gerar efeito de emagrecimento nele. Nós, como os cristãos, como deixamos de beber da água chamada Jesus Cristo, acumula em nós o peso do pecado, acumula em nós os nossos vícios carnais, os nossos pecados de estimação. Mas Deus nos convida para, nesse dia, não deixarmos de nos hidratar o nosso corpo espiritual com a água chamada Jesus Cristo. Sexto fator, cansaço diário. Quantos crentes já, irmãos, estão cansados, não conseguem prosseguir, não conseguem orar, não conseguem falar do amor de Deus, não conseguem ir à igreja, porque está deixando de beber da água chamada Jesus Cristo. Mas eu convido mais uma vez, tomai da água, ela é de graça, a fonte está correndo do trono de Deus, e ainda ela é uma água corrente, mas vai chegar um dia que essa fonte deixará de existir, porque a igreja não estará mais aqui na terra. O Senhor Jesus levará essa igreja juntamente com ele. Infelizmente, as nações procurarão beber dessa água, porém a fonte estará seca, mas ainda essa água ainda corre. Então, para evitar, irmãos, cansaço espiritual, beba dessa água. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimido, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que têm sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus, ele se refere como água, água viva. Foi assim que ele apresentou para aquela mulher junto ao poço de Jacó. Aquela mulher que veio buscar água, ele tinha sede, mas ele foi oferecido uma água onde ninguém podia tirar. E o sétimo item, irmãos, é dor de cabeça. Ou seja, quando um corpo físico deixa de se hidratar, essa falta de hidratação causa enxaqueca, dores de cabeça, ou seja, desorientação. Quantas pessoas estão desorientadas porque não conseguem pensar por falta de beber da água chamada Jesus Cristo? Mas eu quero, irmãos, nesta tarde, falar para todos os líderes que nós, desse grupo Jovens AD, de teens, nós vamos nos alimentar do pão chamado Jesus. Nós beberemos essa água vai fluir em nós, fluindo em nós, fluirá na nossa juventude, fluindo na nossa juventude, vai influenciar, vai fluir no seu bairro, na sua cidade, e nós levaremos o nome do Senhor será exaltado, porque dentro de nós correm rios de água viva. Que tenhamos sede de Deus todos os dias, sede pela tua palavra, sede pela presença de Deus, sede de Jesus, sede de estar mais perto a eles, e que nós não venhamos apresentar em nós essas 7 consequências das pessoas desidratadas espiritualmente, mas nós estaremos hidratados pelo poder de Deus, porque Jesus está em nós, e Jesus diz que aquele que bebe da sua água, rios de água viva, rios de água corrente fluirão dentro de si. Que o Senhor Jesus possa abençoá-los, meus queridos, que sejamos fontes de águas para este mundo sedento pela palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.